o não saber que eu encontrei numa conversa que o Lacan estava tendo, quando ele volta à Capela de Santana. Ele tem duas conversas, né? E foi em Santana que ele iniciou sua formação na questão da internação, da psicose, era uma questão Casimir. Então, ele volta à Capela de Santana em 4 de novembro de 71 e depois volta em 6 de janeiro de 72. E ele vai tratar do saber do psicanalista. E nessas conversas é levantado, inspirado pela leitura de Bataille, é levantada a questão do não saber. O não saber impulsiona. Será que há necessidade de se demonstrar que há na psicanálise um saber de caráter original, fundamental? Em que consistiria a primazia do saber na psicanálise? São nossas questões trazidas por Lacan. Freud, em 1917, publica um artigo, Uma dificuldade da psicanálise. O saber de que se trata não se transmite com facilidade. Diz Lacan, Freud incorreu em uma falha. Achou que, contra a resistência, só havia uma coisa a fazer, a revolução. Quando a dificuldade é de fazer entrar em jogo uma certa função do saber. Foi nesse artigo que Freud tratou da Revolução Copernicana, que ele retomou em Um Mal-Estar da Civilização, e à época era um lugar comum do saber universitário, quando se passou do geocentrismo ao heliocentrismo. Freud pôs-se a explicar a resistência à psicanálise por meio disso. O que se ataca é aquela consistência do saber que faz com que, quando sabemos alguma coisa, o mínimo que podemos dizer é que sabemos que sabemos. E é aí que está o problema. Em torno disso, criou-se uma imagem em forma de eu, ou moi, aquele que sabe, esse sou eu. A novidade revelada pela psicanálise é um saber não sabido por ele mesmo. Se o inconsciente é algo de surpreendente, é porque esse saber é outra coisa. O saber não sabido, de que se trata na psicanálise, é um saber que se articula, que é estruturado como uma linguagem. Não se aceita a resistência, é a uma subversão que se produz na função, na própria estrutura do saber. Então, a resistência é essa subversão da estrutura do saber. O saber no analista é pressuposto. Ele não sabe. Não sabe. Quem sabe é o analisante. Isso se refere ao sujeito saber como fundador dos fenômenos da transferência, o que não acarreta nenhuma certeza no sujeito analisante de que seu analista sabe muita coisa, bem longe disso. O saber do analista pode ser visto pelo analisante como muito duvidoso, por motivos objetivos. O que não altera absolutamente nada no fato de que o saber é pressuposto na função do analista e de que é nisso que repousam os fenômenos da transferência. Então, o sujeito suposto saber é o analisante. E o analista escuta, em silêncio, e vai recolhendo palavras. O sintoma é valor de verdade, mas a recíproca não é verdadeira. O valor de verdade não é um sintoma. Não há possibilidade de verificar o que está se dizendo em análise. Não há uma verdade verificável. É uma fantasia, uma imaginação
foi em torno do que é o sintoma que Lacan se dedicou nos primeiros tempos do seu ensino. A verdade não tem nenhuma relação com a equivalência do sintoma com o valor da verdade. A verdade faz entrar em jogo um suposto ser que, possivelmente, que falsamente está nos contando uma verdade. O sintoma não se cura da mesma maneira, né, numa dialética marxista e numa dialética da psicanálise. Na psicanálise, é processos totalmente diversos que o sintoma tem que ceder. Há uma outra dialética diferente da que é imputada à história. Uma verdade não tem conteúdo. A verdade que o sujeito suposto saber nos fala não tem conteúdo. Uma verdade que se diz verdade, ou é verdade, é semblant. A verdade em questão na psicanálise é aquilo que, por meio da linguagem, pela função da fala, aproxima-se de um real. Esse é o maior horror, é a aproximação do real, que há sempre uma incidência do real. Mas quem vai se aproximar desse real é o sujeito suposto saber em análise, que é o analisante. Não há relação sexual, porque a fala funciona em um nível em que o discurso psicanalítico escuta o ser falante em tudo que é da ordem do sexo. Quer dizer, se escuta o que é da ordem do sexo, da ordem do semblant, que faz discurso. É somente da fala que provém o gozo. Daí o que se escuta é esse gozo, que é chamado de sexual. E deve ser distinguido da relação sexual. Não se trata de relação. Constata-se que o gozo sexual somente pode se articular através da fala, sempre no registro da castração. É sempre incompleto, é sempre insuficiente, que não tem outra dimensão, diz Lacan, e aí ele trabalha no sentido de nomear um termo, que é a da la língua, ou a língua, que é a própria da lalação do bebê. A única coisa que nos permite afirmar isso são as palavras que recolhemos na experiência psicanalítica. Como dizia Picasso, eu não procuro, eu acho. Eu não tento, eu decido. Lacan, diante dessa fala de Picasso, decide que o ponto nodal do nó, e aí nós trazemos o nó como nó borromiano, o ponto nodal era a língua. No campo da língua, a operação da fala. É nessa relação com o gozo que a fala garante sua dimensão de verdade. Então, é o gozo sexual que sustenta a dimensão de verdade do que se fala. A fala não pode dizer completamente, somente pode semi-dizer. Essa relação e com ela forjar o semblant do que é chamado um homem ou uma mulher. Também é semblant. Semblant é o que parece, está em lugar dele. Quando se fala do discurso analítico, não se fala de algo da ordem do conhecimento. Há muito tempo é possível perceber que o discurso do conhecimento é uma metáfora sexual. Também se sustenta pelo gozo. Como não existe relação sexual, no registro da castração, a castração precisa ser sempre lembrada. O que é dito é fato, pelo fato de ser dito. Só que existe o tropeço. É o que Lacan chama de a coisa, a chose com apóstrofo. A coisa toda junto, la chose. Em suma, é o objeto pequeno A. Em final de análise, em um passe après coup, fala-se de uma queda da causa do desejo. Em uma escrita de 2015, Patrick Vallat, a quem eu dedico o livro que eu vou lançar agora em abril 1º em Brasília, escreve: na prática analítica em que se agencia o dispositivo do discurso analítico, então é uma prática analítica em que há um agenciamento de um dispositivo.
O analista está em lugar de semblant da causa do desejo do analisante, que é o desejante. Esse lugar é do objeto pequeno a. Mas esse objeto pequeno a é do grande outro do discurso. Vejam só, o objeto pequeno a não é nem do analista nem do analisante, é do grande outro do discurso, tomado como sujeito. Sujeito dividido, barrado, analisante. Dito de outro modo, nesse lugar, o analista, isso é interessantíssimo. Nessa escuta, o analista se feminiza. Ele não pode ter a potência, ele não pode sustentar o gozo, ele se feminiza. Ele é não todo. Essa ideia do não todo que Lacan fala é isso, é a feminização do analista diante do dizer ou do semidizer do analisante. O analisante supõe que o analista saiba, coloquei entre aspas, senão ele não viria consultar o analista. O que o analista deve saber é que este saber inconsciente, que é um saber S2, é realmente o do analisante. De fato, o analista não é o grande outro do analisante. Ele não é, mas pode ser colocado. Ele é colocado no lugar do grande outro do analisante. O analisante está se interessando ao grande outro do discurso. O analista depende do que lhe diz o analisante, nesse sentido que o analista é grande outro, pois é falado por este grande outro do discurso, o que se escreve sujeito barrado de grande outro. O analista sabe que não sabe nada do seu analisante, nem do seu saber inconsciente, nem de sua verdade, mas ele, pelo menos, deve ser claro em relação ao desejo do analista, que é o que opera na cura. Razão pela qual Lacan pôde dizer que a transferência é do analista. Dito de outro modo, sujeito suposto saber, vetor, sujeito barrado de grande outro do lado analisante. Mas essa fórmula é do lado do analisante. Diz que esse suposto não é o sujeito, mas o saber. O analista lê o que diz o analisante, que aprende a ler de outro modo o seu desejo como sendo o desejo do grande outro. O saber inconsciente, decifrado a partir de suas formações, sonhos, xistes, lapsos, sintomas, se transmuta em escrita como um saber novo, inaudito, inédito. A escrita, olhem só que maravilha essa fórmula. Ele entra como sujeito suposto saber o analisante e, quando há final de análise, a fórmula se inverte. Ele sai como saber suposto sujeito e se torna analista. Esse se torna analista. É o saber suposto sujeito. Não há sujeito. O sujeito está apagado para poder escutar. A cura leva a seu termo lógico, levada a seu termo lógico, conduz a uma destituição subjetiva pelo lado analisante, que somos todos nós, em análise, que o faz ser e objeto pequeno a, não sem descer, deixa de ser, deixamos de ser, há uma destituição de ser, em que o analista, eu adorei essa expressão, o analista que acompanhou esse sujeito suposto saber enquanto analisante, é enviado, endereçado às urtigas. Eu acho ótimo, é endereçado às urtigas, é delicado. Né? Tem pessoas que xingam, que falam palavrões para deixar o analista, né? Mas o Lacan foi muito delicado e disse que o analista é enviado às urtigas. Mas você sabe o que é um canteiro de urtiga, né? Porque já não lhe serve para mais nada. O analista deixa de servir. Cabe um aforismo de Lacan, para terminar, o inconsciente é aquilo que se lê além daquilo que se diz. O inconsciente é um fato que se sustenta em um discurso que o próprio inconsciente institui.
que é o discurso psicanalítico.